como é que isso se processa e como é que deveria se processar, né? E como é um tema de interesse nacional e público, porque depois essa subida é o primeiro dia, acho que subiram numa quarta, e eu fui abastecer o carro no sábado, e de quarta para sábado eu me esqueci que houve o ajuste da gasolina, e eu vi que o preço havia duplicado o que eu pagava normalmente, né? Porque quem conduz sabe já o valor que ele paga para abastecer o carro. E eu assustei, eu perguntei no moço se ele estava maluco, né? E ele até estava rindo e disse, aumentaram os preços, né? Então, é um impacto direto, todos nós sofremos, né? Agora temos que entender um bocadinho o que é que está por trás disso. Bem, eu vou dar aqui uma visão geral, mas antes mesmo de começar, vamos aqui fazer um pacto, né? E o primeiro pacto, né, que são as bases, eu acho que todas as soluções, sugestões, projetos que foram abordados aqui só poderão ser aplicados se nós fizermos um reset, né? É parar. Nós, ao longo desses 3 dias, estamos a ter fabulosas discussões, pessoas fabulosas. Todo mundo está a aprender aqui, ok? E eu sou um dos que mais está a aprender aqui, ok? Porque aqui nós conseguimos fazer o cross de várias áreas e são coisas bonitas e boas de se ouvir. Mas para nós podermos implementar isso, precisamos fazer um reset, né? Parar, né? E pensar país para depois poder implementar tudo, né? Porque senão vamos continuar a falar e não fazer nada, né? E a nossa geração não pode mais cair nesta, né? Então precisamos já, e isso é uma responsabilidade de todo mundo, né? Depois, também sabemos que o nosso país fez muito dinheiro ao longo desses anos, pós-guerra, né? Estima-se que as receitas do petróleo foram de mais ou menos 600 bilhões ou 1.000 milhões de dólares, né? Mas, infelizmente, não se traduziu em melhores condições de vida para nós, né? Nenhum país ou nenhum de nós que está aqui recebe 600 bilhões de dólares e a vida dele não se transforma, né? Mas o nosso país recebeu esse dinheiro todo e não conseguiu transformar a vida do cidadão. Então, aqui nós chamamos a maldição dos recursos, né? Nesse caso, falamos que o petróleo é um recurso maldito, né? Porque gerou tanto dinheiro e continua a gerar muito dinheiro para o nosso país, mas, infelizmente, não se traduz em melhores condições de vida para nós. Eu, ano passado, estive em Moçambique, fui na televisão moçambicana e uma pergunta que nunca me fizeram aqui em Angola e lá me fizeram é como é que o cidadão do Cunene se beneficia do dinheiro do petróleo da Angola. Eu aí tive que esquivar, né? Porque eu não tinha uma resposta clara. Por quê? Porque nós não temos um programa de benefício direto ao cidadão sobre aquilo que é a atividade exploratória de petróleo em Angola. Os outros países têm. Eu posso dar um exemplo do Alasca. No Alasca, se tu ficas 1 ano completo sem sair do país, em janeiro do ano seguinte, tu recebes cerca de 2.500 dólares, né? É um benefício direto da indústria de petróleo e gás. Nós não temos isso aqui. Então, todos os países do mundo consomem derivados do petróleo, mas apenas pouquíssimos conseguem produzir. E pouquíssimos ainda conseguem produzir acima de 1 milhão de barris de petróleo dia. E Angola está nesse grupo de menos de 20 países que produz petróleo acima de 1 milhão de barris dia. E ainda está no grupo mais pequeno de 10 países do mundo que exportam mais de 700 mil barris de petróleo dia, né? Porque nós exportamos cerca de 950 mil barris de petróleo dia, ok? Então, nós somos um dos maiores, somos o 7º maior exportador de petróleo do mundo. Okay? E quando todos nós sabemos, e aliás, infelizmente, depois nós temos que sofrer disso, por isso nós estamos no setor dos petróleos, vocês do petróleo, aquilo é mesmo só para vocês, né?
Quer dizer, depois todo mundo cai no mesmo buraco. E a pessoa, não, eu não quero ouvir isso, né? Vocês é que estragaram o país, o petróleo é que estragou o país, vale a pena o petróleo acabar, né? Ou a produção está a cair, agora que a produção está a cair, só dizem, não, cai mesmo, acaba, agora vamos ver quem é quem, né? Então, esse é um sentimento de revolta da população que sabe que o país recebeu muito dinheiro, mas não fez praticamente nada. É como se estivéssemos a começar do zero. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro, né, eu acho que é unânime, e se calhar depois vamos falar um bocadinho, que havia necessidade de se retirar essa subvenção nos combustíveis, né? Acho que todo mundo acabou concordando, pelo menos daquilo que eu ouvi nesses últimos dias. Mas a questão recai para como deveríamos ajustar, né? Será que a forma que foi feita é a melhor forma, né? Depois, quando ajustar, ontem falou-se aqui, o país está em crise, câmbio, né? Estamos a sair de uma recessão. Será que foi a melhor fase para se ajustar, né? E acho que a resposta já é clara, não, né? Porque depois de ajustar foi uma explosão, né? E continuamos a viver o problema até agora. Depois, quais são as medidas que nós devemos implementar para compensar essa retirada dos subsídios? Quais são essas medidas? Será que as medidas que foram indicadas são as melhores? Eu não estou aqui para dizer que sim ou não. Depois cada um vai tirar as suas ilações. Eu só vou apresentar as bases, né? Mas antes mesmo de avançar, é preciso explicar aqui uns conceitos básicos para nós podermos nos situar, né? Então, a indústria do petróleo ela está subdividida em 3 segmentos ou 3 setores, ok? Que é o upstream, que é exploração e produção, o midstream, que é transporte e armazenamento do petróleo, e aqui o downstream, que envolve a refinação e a distribuição, e é onde está o problema dos subsídios dos combustíveis, né? Então, há necessidade de fazer essa segregação quando estivermos a discutir sobre os subsídios dos combustíveis. Não podemos misturar. Por exemplo, a Sonangol ela poderia ser subdividida em 3 empresas diferentes, porque existem empresas específicas que só trabalham na exploração e produção de petróleo. Aqui, exemplo, temos a ACREP, que é uma das patrocinadoras do evento. Só explora e produz petróleo. Mas temos empresas integradas, como a Sonangol, que faz tudo. Tem navio, e vimos quando tiveram lá na Coreia, um novo navio para transportar, então é o midstream. E também tem bombas de combustível e tem a refinaria de Luanda, né? Então a Sonangol faz as 3 coisas, mas o problema está aqui no downstream, ok? Depois aqui a importância, onde é que o Estado entra nisso, né? Qual é a relação do Estado na indústria? E isso aqui é um slide de uma formação que eu dou, 2 ou 3, né? Então acho que aqui tem pessoas que já formei e já conhecem isso. Eu chamo isso o triângulo amoroso da indústria petrolífera, né? E por um lado, nós temos a sociedade civil, que é o ente mais esquecido. E isso não só na indústria de petróleo e gás, mas no geral. Quando se discute de financiamento, de investimento, de desenvolvimento, a sociedade civil normalmente ela é colocada à parte, né? Então, a sociedade civil ela é guiada pela combinação da renda atual, ou seja, o income, o valor que ela recebe atualmente, né? O desenvolvimento econômico, ambiental e as perspectivas futuras, né? Nós queremos ter uma boa renda atualmente, queremos também entender qual é o nosso desenvolvimento futuro, o que é que nós vamos ter amanhã, né? E quando sai aquela reportagem da SIC que Angola é um país sem futuro, ficamos tristes. Mas isso é algo que temos que ter em conta. Nós não podemos pensar hoje, já estamos aqui hoje, temos que pensar como será amanhã, né? E por outro lado, nós temos o governo, né? Que é guiado pela combinação, né? Complexa, que é mesmo complexa, entre os interesses do Estado, né? Os interesses individuais para manter o poder.
todo mundo que governa quer continuar aí, né? Ninguém é ministro, quer que lhe tiram daí, né? E ninguém é presidente, quer sair dessa posição, né? Porque uma vez que você senta naquela cadeira, é como se tivesses nascido aí, né? Então, isso é um facto, e não estou a falar da Angola, isso é de acordo às melhores práticas da indústria. Aliás, o que eu estou aqui a partilhar é com base às melhores práticas da indústria global de petróleo e gás, que já explica o que é que devemos fazer, né? Não é nenhuma magia, né? E depois temos as companhias estrangeiras, né? Ou internacionais, nesse caso de petróleo e gás, que o foco é a extração e a rentabilidade. Nenhuma empresa está aqui em Angola para produzir petróleo para ajudar a Angola a desenvolver. Não, essa é a responsabilidade dos angolanos. Ela vem, faz um contrato com o Estado angolano, minha parte é essa, a tua parte é essa, o que tu vais fazer com a tua parte é contigo, e o que eu faço com a minha é comigo. Então, as empresas que produzem petróleo não estão aqui para melhorar as nossas vidas. E, aliás, estávamos aqui a falar de empresários. O empresário, o trabalhador, recebe o salário no fim do mês, o que ele vai fazer com o dinheiro dele? Fica com ele, né? Então, ninguém está para ajudar a vida dele desenvolver, né? Você tem um salário, há um contrato, recebes o teu salário, cumpre com o teu trabalho. Não é diferente daí. Então, às vezes a população, a sociedade civil tende a ir culpar as empresas, mas não é uma culpa das empresas. As empresas têm a sua responsabilidade social corporativa, mas o Estado é que tem a responsabilidade de garantir. E, aliás, mesmo para as empresas atuarem, precisam de luz, de caminho, de uma estrada, de uma indicação, né? E aqui, né, acho que vocês também estão a poder ler o slide, né? Já se sabe também que agora com a globalização, a complexidade, os contextos econômicos, o Estado sozinho não consegue garantir o desenvolvimento, né? Os objetivos econômicos do nosso Estado, e é como se falou aqui no painel passado, o Estado diz que tem que ser o empresariado a atuar. Então isso já é sabido, né? Mas agora precisamos criar essa linha de intervenção do privado, porque o privado é que tem talento. O privado é que tem tempo para se focar numa atividade específica, né? Desenvolver, ser cientista. E o Estado deve, como o Yuri falou, acarinhar essas pessoas. Num país como o nosso, encontrar um cidadão talentoso que quer desenvolver uma atividade, essa pessoa deve ser acarinhada, porque a princípio nós não temos essa cultura de empreender, como o Yuri também falou. Então, qual é o estado atual da nossa indústria de petróleo e gás? Tanto no upstream, que é a exploração e produção de petróleo, e tanto no downstream. Porque para nós falarmos de redução ou retirada dos subsídios, nós temos que entender primeiro como é que estamos, né? Então, no upstream, né, e esse é um barril de petróleo, Angola está a produzir 1.050.000 barris de petróleo dia. Imaginem que em 2008 nós chegamos a produzir 2 milhões de barris de petróleo dia, né? E a partir de 2016 para cá, a nossa produção já caiu cerca de 700.000 barris de petróleo dia. Só do declínio da produção, a Angola perde anualmente cerca de 2 mil milhões de dólares e 7 milhões de dólares dia. Okay? Isso me preocupa, porque é a principal fonte de rendimento do nosso país. Se nós sabemos que o petróleo é que gera receita para o país, nunca deveríamos permitir isso. Porque Angola não está a produzir isso porque já não temos mais petróleo. Não está a produzir porque nós não tivemos capacidade institucional para garantir que tivéssemos mais petróleo. Porque até em 2006, 2010, pensávamos que a nossa produção iria atingir 3 milhões. E como nós sabemos, todo mundo estranha, não, nós temos muito petróleo, Angola, nós somos ricos, temos petróleo. Mas as nossas reservas já não aguentam 10 anos. Okay? E só nós estamos a ver agora a perda de receita do governo. A produção está a cair cerca de 115 mil barris de petróleo dia. Imaginem quando estiver abaixo de 500 mil barris de petróleo dia, né? Então, é isso que nós temos que estar a pensar, primeiro. Okay? Depois, desses
1.050.000 barris de petróleo dia. O Estado só tem direito a 190.000 barris de petróleo dia. No acordo que o Estado faz com as empresas, o Estado só tem direito a 190.000 barris de petróleo dia. Okay? É importante saber isso. A produção é de 1 milhão, mas o nosso direito são apenas 190.000 barris de petróleo dia que a Agência Nacional de Petróleos tem direito. Okay? Então, isso já é um problema. Quando nós falamos que a nossa indústria é maioritariamente dependente das empresas estrangeiras, porque quem produz petróleo aqui não são empresas angolanas, se verifica aqui, tu produzes 1 milhão, mas só ficas com 190.000 barris de petróleo dia. Mas como eu sou bom, né, agrego a essa produção mais os 180.000 barris de petróleo dia que a Sonangol tem direito. É de lei que em todos os blocos petrolíferos o Estado deve estar representado, e ele é representado pela Sonangol. Okay? Então, essa é uma participação que o Estado vai buscar adicional para poder reter mais petróleo para o país. Mas também isso é que faz a Sonangol não desenvolver, porque ela sem fazer nada recebe petróleo. Né? Então, esse petróleo da Sonangol, ela não produz. E, aliás, o petróleo pertence ao Estado, mas via Sonangol. Né? Então, é importante entender isto. E aqui vem aquilo que as empresas ficam com o maior bolo, 680.000 barris de petróleo dia. Então, é o inverso. Ao invés das empresas trabalharem conosco e nós ficarmos com mais barris de petróleo, porque o petróleo é nosso, como nós não temos capacidade de produção, não temos conhecimento, não temos know-how e não temos dinheiro, porque para produzir petróleo tem que ter dinheiro, e nós não temos, então ficamos só com isso. Né? Ficamos só com isso. Então, este é o ponto da nossa indústria de produção, exploração de petróleo. Aquilo que nós treinamos, os números são esses. Okay? Então, isto é importante vocês reterem. E se eu quiser ser mais pessimista, eu posso dizer que toda atividade de prestação de serviço para produzir 1.050.000 barris de petróleo dia, pelo menos 98% da prestação de serviço especializada é de empresas estrangeiras também. Então, aí o Estado perde duas vezes. Porque esses 680.000 barris de petróleo dia que ficam com as empresas, o maior bolo é para a prestação de bens e serviços, para produzir. E depois é que sai o lucro das empresas. Então, se nós tivéssemos desenvolvido o setor de prestação de bens e serviços, hoje estaríamos a receber mais dinheiro do que os impostos de petróleo. Porque os impostos de petróleo só representam 13% do total das receitas do setor petrolífero. Os impostos são peanuts. Tá bem? Nós, anualmente, e por exemplo, o ano passado, nós gastamos mais de 16 mil milhões de dólares em prestação de bens e serviços, e aqui nem ficou 300 milhões de dólares, porque aqui tem empresários do setor petróleo, a não ser que tenha alguém que esconde dinheiro, mas eu sei que para você encontrar aqui uma empresa angolana que tem lucro de 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, essa pessoa não vive cá. Né? Então, são mais de 16 mil milhões de dólares que saem do país, são importados ou exportados via prestação de bens e serviços. E nós nunca prestamos atenção nisso, que é o chamado conteúdo local. Okay? As empresas angolanas não conseguem absorver este dinheiro, que não é pouco, é muito. Saímos daí do upstream, que não é a nossa conversa, mas é importante entender, porque depois a Sonangol está alocada aí, e foi uma das razões para a retirada dos subsídios, era preciso entender. E depois vamos para aqui, para o estado do downstream. Começamos com a refinaria de Luanda, né? Só produz 20% daquilo que nós precisamos. 80%
daquilo que é as nossas necessidades de derivados do petróleo, estou a falar gasolina, gasóleo, os lubrificantes, e vamos aí misturar tudo, vem de fora. A Sonangol não consegue produzir, ou nós não temos essa capacidade de produção. Hoje a nossa necessidade de derivados do petróleo por dia, né, rondam mais ou menos os 180, 182 mil barris de petróleo dia. A refinaria de Luanda só processa 52 mil barris de petróleo dia, né? Então, nós todos os dias produzimos 1.050.000, separamos 52 mil, fica para a refinaria e o resto vai. E depois vamos comprar o petróleo, os derivados do petróleo mais caro do que o que nós vendemos, né? Depois, nós podemos falar que temos aqui projetos de refinaria, de Cabinda. Está a andar, bem ou mal, mas está. E tem que estar pronta, senão vai trazer problemas, mas vai. Vai adicionar agora só 30 mil barris de petróleo dia, ok? Mas desses 30 mil barris de petróleo dia, apenas 10% pertencem à Sonangol. Né? É este o acordo que tem. Né? 10%. Se a refinaria do Zaire sair, também só teremos 10%. E a refinaria do Zaire serão 100 mil barris de petróleo dia. Quer dizer, a adição da refinaria de Cabinda à refinaria do Zaire não satisfaz a nossa demanda por energia. Então aí vem a famosa refinaria do Lubito, que há mais de 20 anos não sai do papel. E eu não tenho a certeza se nesse momento nós temos capacidade, aliás, neste momento não temos, né, capacidade de aguentar uma refinaria ou de construir uma refinaria de 200 mil barris de petróleo dia, principalmente numa fase em que a Sonangol não encontra parceiros e ela por si só não tem capacidade nem técnica, nem tecnológica, nem financeira. Então precisamos de um padrinho para ajudar a erguer a refinaria do Lubito e aí sim teríamos autossuficiência na produção de derivados do petróleo. Mas não significa que nós atinjamos a autossuficiência que o preço dos derivados vão... Né? Então é preciso ter noção disso. Porque se nós falamos de economia de mercado, os promotores das refinarias podem exportar, ok? Os derivados. Se aqui em Angola o preço é muito baixo, eu exporto, podem até pagar a taxa de exportação, mas se o valor estiver ainda favorável, eu vou exportar. Mas também, uma das razões que faz com que não haja investimento na refinaria é o próprio preço. Porque eu tinha que vender 1 litro de gasolina a $1 no mínimo e eu sou obrigado a vender a 30 cêntimos de dólar. Então, não há investimento nisso. E é o mesmo caso do setor de energia que nós falamos da tarifa de energia. Nós não vamos ter empresários a investirem no setor de energia enquanto nós temos uma tarifa de energia muito baixa, que agora falou-se já que é a mais baixa da SADC. Né? Mas se nós olharmos, aqui é na produção, estava a falar da produção dos combustíveis. Mas se nós olharmos na distribuição, que este também é um grande problema e que cria alta ineficiência na Sonangol, é o facto da Sonangol ser a única entidade em Angola permitida a importar os combustíveis. Né? E depois ela é que alimenta a Sonangol, a Pumangol, a Total e ela mesma. Né? Então, nós temos um único elemento, uma única empresa que importa tudo. E às vezes me dá graça quando alguém fala, não, eu não abasteço nas bombas da Sonangol porque o combustível da Total é o melhor. A Sonangol é que traz tudo. Né? Tá vendo? Olha, aqui agora eu toco, só se for algum problema no armazenamento do combustível das empresas. Mas, a princípio, o combustível é o mesmo. Ok? E o pior nisso tudo é que essas empresas só existem, a Sonagalp, a Pumangol e a Total, porque têm parceria com a Sonangol.
Por que é que nós não temos uma empresa independente para distribuir os derivados do petróleo em Angola? Porque nós não temos um ambiente de negócio que favoreça. Isso que nós estamos a falar aqui é a mesma coisa que nós falamos no setor de energia, por exemplo. A Sonangol normalmente tem funcionado como um garante, o pagante dos projetos, né? É o colateral que o Estado usa para garantir que alguns projetos sejam implementados no país, porque os projetos de energias renováveis também só conseguiram sair os financiamentos porque está lá a Sonangol a garantir isso. Porque se não tivesse, não teríamos painéis solares aqui em Angola. Então, isso é um problema que estamos a arrastar já em vários setores do país. Okay. Bem, esse foi o Estado, né? E depois falamos da subvenção dos combustíveis, entrando já no tema que nos traz aqui. E se calhar, muitos de nós estamos aqui, não sabíamos que o combustível é subvencionado. Aliás, se nós formos na população mais carente, mais necessitada, se tu perguntares o que é um subsídio, ele nem vai conseguir te dizer, né? O que é uma subvenção, ele não vai conseguir te dizer. E depois você lhe explicar que não, essa gasolina que você compra, 70% o Estado está de favor. Ele nunca vai acreditar nisso, né? Então aí tem a questão da comunicação, né? A consciência do cidadão, ele não sabe que o combustível, 70% o Estado é que financia. E o Estado tinha a obrigação de informar isso na população, né? Tinha que informar isso na população. Nós todos tínhamos que saber, né? Porque quando alguém está a te doar uma coisa, quando alguém te oferece algo, tu tens que saber que está a ser oferecido, para teres na tua consciência, né? Então, avançando, por que subvencionar o preço dos combustíveis? Como eu disse, eu só vou apresentar as bases, né? Cada um tira a sua ilação, né? Por que os países subvencionam? Eu não estou a falar só da Angola, porque Angola não é o único país que tem o preço dos combustíveis subvencionado. Uma das razões para a subvenção vem a redução do custo de vida, né? A redução do custo de vida. Hoje, o dólar está a 800 kwanzas. Comprar 1 litro de gasolina, 800 kwanzas, estaríamos já apertados. Por mais que tu tenhas bom salário, né? Agora que as pessoas só sonham ter salário de 1 milhão, mas mesmo tendo um salário de 1 milhão e comprando combustível a 800 kwanzas, é muito caro. Então, os governos subvencionam para reduzir o custo de vida da população. Depois, para garantir a estabilidade dos preços, nós aqui, a nossa produção é maioritariamente também ainda feita com auxílio de estações térmicas, porque nós sabemos que a taxa de penetração da eletrificação no país é inferior a 50%, ou está muito próximo daí, né? Então, quer dizer que 50% da nossa população não tem acesso à eletricidade. E nós, quando vamos nos bairros assim, é claro que houve uma evolução no fornecimento de energia em Angola, mas quando nós vamos nos bairros, ainda vimos os desafios do DJ dos geradores, né? Qual é o gerador que faz mais barulho? Então, nós, para além de usarmos o combustível para abastecer o carro, para os transportes, também usamos para a geração de energia elétrica nas nossas residências. E, aliás, aqui eu acho que nós estamos a ser abastecidos por geradores, né? E um dos custos que esse hotel mais tem é com os combustíveis, né? E não há uma grande infraestrutura aqui no nosso país que não tem geradores de reserva. Ninguém confia na energia elétrica ainda. Então, esse é um ponto que nós tínhamos que ter na nossa mente quando estávamos a subvencionar os combustíveis, né? Depois, promoção da igualdade social, dizer que não podem ser só as pessoas do BFA que podem ter acesso à gasolina, né? Quem também vive aí no Kazenga, lá no Zango, né? O motoqueiro pode também ter acesso à gasolina. Então é por isso que o Estado subvencionou. Quer dizer, está a ser bom conosco.
né, com o povo. Depois, temos aqui o fomento do setor produtivo, é que eu disse, se não temos energia elétrica, tem que vender combustível barato para poder haver produção, né? Depois, vamos nas consequências, dependência do governo, né? Quando já te deram, é como se meteste um sambapito na boca de uma criança, você para tirar tem que lutar com ela, né? Já meteste os subsídios, já não consegues tirar. Depois, custo fiscal, que foi a bomba que explodiu agora, que fez com que se retirasse. Deram conta que já não há dinheiro para pagar os subsídios, né? Depois temos a ineficiência econômica, estamos a falar da economia real. Se a nossa economia só funciona porque nós temos um preço de combustível baixo, e o medo foi esse, por isso que não se retirou os subsídios, ou não se ajustou o preço do gasóleo, porque sabem. Então, se mexerem no preço do diesel, a bomba será maior ainda, né? Mas a nossa economia é ineficiente e vai continuar, porque nós estamos a viver sobre uma economia que não é real. Os custos não são reais, né? Depois, os impactos ambientais. Há subvenção, as pessoas vão consumir mais a energia, nesse caso os combustíveis, e há mais impactos ambientais. E depois, desigualdade social, por causa dos bolsos, que têm V8, topo de gama, podem comprar combustível como bem quiser, né? E nós que não temos, até o meu Starlet ainda está aí, e há essa desigualdade, ele pode ter V8, eu não consigo, né? Tens um, né? Ok. Depois da escassez e o contrabando. Ok? Por causa daquilo que eu mostrei no slide anterior, sobre o sistema de distribuição do combustível, eu tenho muitas reservas sobre o contrabando de combustível em Angola. Porque só uma entidade é que importa. E 4 distribuem. Então, uma delas, aí tem um barulho aí, uma zona cinzenta, né? Uma delas. Porque ninguém tem o direito de exportar também. Hoje, se tu vai nos bairros, no Benfica, tenta encher uma cisterna d'água da tua casa, porque havia esse negócio nos bairros, está a correr água, eu vou encher a minha cisterna, vou vender num outro bairro. Hoje, a polícia fiscal te apanha, mas o combustível persiste. Então, se aqui tem inspetores, pensem bem nisso, são só 4 ou 5 suspeitos. Ok? Bem, a doutrina e a experiência diz que nunca se deve implementar subsídios numa economia. Porque as mesmas razões que tu usas para implementar os subsídios, quando tu retirares, vai em contramão. Porque nesse momento, estamos a retirar os subsídios dos combustíveis, aumentaste o custo de vida das pessoas. E se vocês irem ler no relatório de fundamentação do Ministério das Finanças, está lá, né? Estás a desestabilizar os preços, já não estás a fomentar o setor privado, porque empresas vão fechar, né? Então, tudo que você usa como base para subvencionar, na hora de retirar, te trai, né? E se tu não tiveres uma economia muito sólida, né? Uma economia aquecida para poder abafar isso, os impactos, né, são esses que nós estamos a ver agora. Então, o erro foi subvencionar. Nunca deveríamos fazer isso. Nenhum país deveria fazer isso. Porque entrar é bom, sair, como dizem, já provou, já não sai, né? Então, o que é que deve ter em conta, já que já colocamos os subsídios, o que é que deve ter em conta para remover esses subsídios, né? Educação.
e conscientização era importantíssimo. Eu sempre disse e sempre recomendei, não é bom, por duas razões. Não é bom um país que produz petróleo não produzir informação sobre o setor. As pessoas têm que saber como a indústria se beneficia, como o país se beneficia e, mais importante, têm que entender a estrutura de custo da indústria. Porque se o cidadão compreendesse esse processo de importar combustível, quanto é que custa, não estaria contra o governo. Então, teríamos agora está passando na TV Zimbo, Luanda precisa de ti, né? Então, programas simples como esse, explicar como é a estrutura do custo, seria interessante para o nosso país. Depois, comunicação e transparência, né? Eu fui muito assediado um dia antes da remoção dos combustíveis. Recebi ligações de quase todos os órgãos de comunicação que falam só sobre isso, falam só sobre... Eu não sabia que no dia seguinte iriam retirar os subsídios. Também fiquei surpreso. Estávamos a fazer a conferência de imprensa, né, do AEF, coitado de nós. Estamos a ouvir notícia que eu mesmo hoje vamos tirar, mas falaram conosco, até ainda no mesmo dia deu uma entrevista sobre o assunto. Eu pensei que estava na fase de preparação, mas não. Também fui traído, não sabia, né? E falei na minha inocência, não sabia. Então não houve comunicação e transparência. E pior, não se preparou as pessoas. E o próprio relatório que foi emitido, infelizmente, está muito aquém daquilo que se esperava. Porque deixou claro que foi uma situação que alguém foi consultar na conta bancária e não tem dinheiro e tomou uma decisão já. Temos que cortar aqui, já, agora. Não foi algo bem pensado, bem programado e bem planeado. Okay? Mas em 2018, nós já havíamos promovido um debate sobre isso. E nós já havíamos recomendado a remoção. E nós tivemos bons períodos para remover. Um deles é o da pandemia. Pandemia, todo mundo ficou em casa. O consumo de combustível reduziu. Se nós entrássemos na economia com um preço já, porque até as pessoas foram entrando paulatinamente, o impacto seria menor. E aquele barulho do Covid taparia o buraco dos combustíveis. Não aproveitamos. Okay. Depois, investimentos em transportes públicos. Nós não temos um sistema de transporte público. Nós tivemos muito tempo para investir no sistema de transporte público. Os catamarãs, quando começaram a funcionar, existia inclusive funcionários das grandes empresas petrolíferas que preferiam andar de catamarã. Eu tenho amigos que andavam de catamarã. Porque muita gente hoje já não gosta de conduzir, o estresse do trânsito. Então, o catamarã, se tivesse parado e nós tínhamos um plano de remover os subsídios, investiríamos novamente nos catamarãs. E até tem alguém que disse, seria uma coisa... A população tinha que estar a assustar o movimento, estar nas estradas, construir novas paragens, comprar novos autocarros, porque nós temos agora uma coisa interessante. Luanda tem uma circular. Tu sais do porto, vais pelo Benfica e voltas no porto por Cacoaco. Né? Então, se nós tivéssemos transporte público que passe de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos, como acontece em outras realidades, eu acho que se nós investíssemos em 300 autocarros em Luanda, tirávamos o subsídio, as pessoas com cartão de transporte, como na Tanzânia, que você paga o diário e sobe em qualquer transporte público, vai no catamarã, vai no autocarro. Então, as pessoas retiraram os subsídios, você não tem dinheiro para comprar gasolina, tem transporte público. Né? Então, precisava fazer isso. O ajuste deveria ser gradual. Gradual no sentido de ir paulatinamente e não na primeira facada tirar 87%. Né? Depois, programas de apoio social. Tem o Quenda, tendo ineficiência ou não, pelo menos tem um. Né?
E depois, redução dos impostos de importação dos combustíveis, né, para favorecer o mercado. Mas como nós temos um mercado fechado, isso não tem impacto nenhum. Quais são os outros fatores a ter em conta? Deveria-se realizar uma análise econômica detalhada para determinar os impactos dos subsídios na nossa economia. E aqui o que mais temos são economistas, né? Depois, quer dizer, não estão a vos ter em conta, vocês não valem nada, né? Avaliar a diferença entre os preços atuais dos combustíveis e o preço de mercado, né? Considerando aquilo que eu falei, o custo de produção, importação e os impostos. Porque nós vamos ter depois, com essas refinarias, pelo menos a de Cabinda, que daqui a 2 anos vai estar, pelo menos, a alimentar um bocadinho o mercado, como é que ele vai vender aquilo? Porque aquilo já não é nosso, não é estatal, né? Então, qual é o preço que a refinaria de Cabinda vai vender o combustível? Qual é esse preço? Né? Será mais barato ou mais caro? Ou o Estado também vai ficar como tem o setor da energia, ele é que compra e depois vende. Também estamos a criar ineficiência, o mercado não está a ser aberto e não está a ser livre, não há concorrência, né? Então, depois, estabelecer um cronograma realista para os aumentos graduais. Esse também é outro problema. Nós não dissemos até quando nós vamos fazer os aumentos, até que ano e como, né? Não falamos isso. Só tiramos agora 87 e não sabemos como é que vai ser. Então, há imprevisão. Aqui os nossos empresários não têm como fazer a viabilidade ou entender a projeção do seu negócio se não conseguirem prever o que é que vai acontecer na economia. Estamos a sofrer com câmbio agora, né? Depois, esses períodos entre o aumento dos preços, né, que são já os percentuais que vão acrescentar, devem ser determinados com base na capacidade de absorção da própria economia e da população. Ou seja, tira 10% ou 15%, espera, né? Vê o que é que vai acontecer. Depois determina de novo. E vai levando em consideração os indicadores econômicos, como o crescimento do PIB, a inflação e a renda média dos cidadãos. Ontem também falou-se isso, né? Se os salários não são bons, não são boa altura para fazer isso. Se tens a inflação com um câmbio de 800, né, não é uma boa altura para essas coisas, né? Depois, quais são os outros fatores? O quinto, aumentar os preços de forma proporcional, né, buscando reduzir a diferença entre os subsídios e os preços de mercado. Ou seja, tu focas o preço do mercado e vai fazendo redução proporcional, né? Um outro ponto, deve ser definida com base no equilíbrio entre a necessidade de reduzir os subsídios e o impacto sobre a população e a inflação. Ou seja, eu não posso determinar percentuais só por determinar, porque eu olho para a minha balança de pagamentos, eu tenho que tirar isso para satisfazer a minha necessidade, né? Tu tens que ter em conta qual é o impacto que vai ter na população e na inflação, e depois determinas o teu percentual. Estabelecer um sistema de monitoramento contínuo, ou seja, tu lanças um percentual e vai monitorando, né, para depois tu veres, conseguir ter a percepção do impacto sobre a população e a inflação, para determinares depois. E essa questão da monitorização também não ficou clara. Quem vai monitorar, se está a monitorar, como está a monitorar, também não ficou clara, né? Com base nas informações obtidas do monitoramento, né, aí você vai definir os aumentos periódicos, né? E garantir uma transição para minimizar os impactos negativos, né? Então, são as coisas que eu disse. Não sou eu que estou a falar, né? São aquilo que as boas práticas dizem, né? E aqui tem exemplos de alguns países que já fizeram ajustes nos preços dos combustíveis. E como eu disse, Angola não é o único. Mas há países como a Indonésia, que está a fazer ajuste dos preços dos combustíveis desde 2005 até agora ainda não tirou, né? Então não é uma operação fácil, por isso o ideal é nunca meter os subsídios. Quando tu colocas, já não consegues
tirar, né? Então, tem aqui exemplos, né? Eu ouvi no relatório de fundamentação, diz alguma coisa de 2025, mas foca-se no gasóleo. Nós não definimos quando é que nós vamos retirar os subsídios. Mas, pela primeira vez em Angola, o governo deu a cara e assumiu que é necessário retirar os subsídios, né? Então, deu um passo bom e claro, mas agora precisa de complementação, né? E é importante ter em média isso. E o pior disso é que um dia antes, ou 2 dias antes da quarta-feira, que se retirou a subvenção, ou reduziu-se aí o peso dos subsídios na gasolina, o presidente da Nigéria fez uma comunicação. E nós aqui ficamos malucos. Não, a Nigéria está a retirar, vamos também retirar. Foi um impulsionador. E, assim a cabo, a Nigéria não retirou ainda. Agora, nós estamos a ser estudados pela Nigéria. Os nossos impactos vão ajudar o governo nigeriano a definir se retira já ou não. E os assuntos do combustível na Nigéria já vêm desde 2012. Tá vendo? E a Nigéria fez uma coisa diferente da Angola. A Nigéria está mais preparada para remover os subsídios de combustível do que Angola. O único problema que a Nigéria tem é a população, que é 4 ou 5 vezes mais do que a nossa. Mas o que a Nigéria fez para se preparar para remover os subsídios de combustíveis? Primeiro, liberalizou o mercado. Na Nigéria hoje tem cerca de 3 refinarias, 4 agora com a Dangote, que é a maior de África, que pertencem a privados. Ok? A Nigéria fez isso. A Nigéria já havia definido custos de paridade. E o Carlos Rosado de Carvalho, ele nas suas intervenções já dizia: nós podemos subvencionar os combustíveis, mas quando tu vais nas bombas de combustível, tens que ver aí o preço real e ver quanto é que o Estado está a te fornecer, porque assim tu já tens na tua mente, né, que o preço que tu estás a comprar não é o preço real. A Nigéria fez isso, né? Então, abriu para players nigerianos. Eu, por acaso, não entendo como é que aqui em Angola, uma refinaria tão pequena como a refinaria de Cabinda, 30 mil, 60 mil barris de petróleo, e a Sonangol entra naquele grupo empreiteiro. Aquilo não é projeto para a Sonangol. Porque se a Sonangol entra em projetos pequenos assim, os empresários vão entrar onde? Né? Então, seria uma oportunidade de abrirmos o mercado, e vocês que têm cara mesmo, que têm dinheiro, que estão aqui, poderiam investir. Sim. Tem aqui muitas caras que têm dinheiro, estou a ver aqui, hein? Dedos grossos, alianças a brilharem, né? Então, seria uma boa oportunidade de haver investimento privado, porque até Cabinda é um território separado. É normal ter uma empresa privada a fornecer combustíveis só em Cabinda, né? Mas a Sonangol vai lá e só com 10%, né? Então, estas são as razões que o relatório de fundamentação apresentou para a retirada ou fazer o ajuste na gasolina, que é o custo fiscal. É verdade, não há dinheiro, não há liquidez, esse problema não é de agora. E agora, com a produção a cair, menos receitas disponíveis, Sonangol está apertado, né? Gasta por ano cerca de 2 mil milhões de dólares, 2 bilhões de dólares para subvencionar o combustível. Isso é verdade. Mas também não são 2 mil milhões de dólares que vai fazer a Sonangol ser uma grande empresa. Porque pelo dinheiro que já passou lá, se não ficou, não vai ficar agora, né? Então, isso é uma coisa clara. Então, nós não podemos tomar uma medida tão grave, né, e tão séria como essa, focando numa empresa ineficiente. Sob pena do impacto, porque nesse momento, quando tinha... E ainda está, porque ele ainda está a pagar outra parte, né? Continua a subvencionar. Mas o impactado naquele momento, naquela altura, era só a Sonangol. O problema é que nós temos hoje o risco é que saímos de um único impactado e podemos estar no caso que a repercussão, né,
o impacto negativo da remoção seja pior do que aquele que a Sonangol sofre, né? Ninguém sabe, mas podemos ir nesse caminho, né? Principalmente se não conseguirmos monitorar e afinar a marca. E depois, uma das piores coisas que se fez também foi logo, na primeira machadada, tirar 87%. Dos países que nós estudamos, que estão a remover os subsídios, o país que teve o maior percentual foi o Sudão, com 75%, mas foi na terceira tranche. Cortou primeiro 20%, cortou primeiro 40%, depois 40% e depois subiu para 75%, não na primeira. Então é por isso que os nossos preços dispararam. Se fosse só 10 ou 15 ou 20, até os taxistas iam pensar ainda bem, né? Se faziam greve ou não. E se calhar nem seria necessário entregar os cartões, né? Um aumento de 10%, de 20%, agora 80% é pesado. E quais foram as medidas que foram usadas para a suavização desses impactos, né? Subvenção à agricultura, subvenção aos taxistas, subvenção ao transporte de mercadoria, capitalização do fundo de emprego do Mbangue, que estava aqui a falar, reforço do programa Quenda, redução do IRT, subsídio aos utilizadores de transporte rodoviário, que ainda não temos isso não existe, né? Ainda. Mas aqui a minha questão é, tu não retiras subsídios para dar subsídios novamente, né? E o pior é que nós estamos aí dar subsídio a uma classe que o Estado não controla. Taxistas e mototaxistas, nós não temos controle disso, né? O Estado não tem controle disso. Pesca, aqueles barcos que ficam em Cacoaco, aqui na Mabunda, não temos controle disso. Então, no meu ponto de vista agora, já minha visão pessoal, dar os cartões aos taxistas foi um erro. Foi um erro. Porque não temos controle. E, aliás, a atividade dos taxistas é uma atividade informal. Está vendo? É uma atividade informal. Como é que o Estado vai lidar com o informal, né? Então, se o objetivo fosse, ou eles continuassem a insistir no subsídio aos taxistas, então a minha visão seria diferente. O acordo do Estado tinha que ser com os fornecedores de combustível. Pumangol, Total, Sonangol, não haveria aí transação financeira, não se falaria de dinheiro, que depois o Estado fazia a reconciliação com essas empresas. Isso seria mais seguro para o Estado. Porque uma empresa como a Sonangol, a Pumangol, pode aguentar 2 meses, 3 meses sem receber, depois vai receber. O taxista não. O taxista está habituado a fazer dinheiro diário, né? Então, quando vai lhe dizer que não, eu vou te pagar daqui a 2 meses porque ainda não temos dinheiro, aí dá confusão, né? Então, se fosse para insistir nos cartões, davam cartões frotas, né? Porque é combustível para combustível, não combustível, dinheiro, combustível, né? Tem que ser combustível, combustível, com cartões frota, né? E já falei daqui que a maior coisa que nós podíamos fazer era investir nos transportes públicos, que seria a nossa melhor forma de fugir disso, né? Então, o que é que nós verificamos? Daquilo tudo que nós vimos, identificamos que nessa medida de ajuste dos preços, o governo simplesmente teve aqui a opção de falar do planeamento gradual dos preços dos combustíveis e também a implementação para compensar os grupos mais vulneráveis com Quenda, né? Mas se nós olharmos para a comunicação e conscientização, não houve, né, tempo adequado para a remoção gradual dos subsídios. Não existe. Olharmos também para a taxa de aumento do preço satisfatória de acordo com a economia do país, também não é, né? 87% não é. Então, esse é um quadro resumo, né? Então, nisso tudo, eu vejo alguns benefícios e oportunidades, né?
nem tudo é mal. Eu sempre fui defensor da remoção dos subsídios combustíveis, mas por uma razão que eu vou apresentar agora, que é aqui o ponto da liberalização do setor do downstream, que é a coisa principal. O primeiro setor que deve se beneficiar da remoção dos subsídios é permitir que a Pumango, a Sonagalp, consigam importar sua própria gasolina e virem nos vender. Isso tem vários benefícios para nós, consumidores. Ok? Também, o que vai acontecer? Eles, ao irem comprar o seu próprio combustível, né, nunca mais teríamos problema de falta de combustível no país. Porque do jeito que nós estamos, se há uma falha, um atraso na importação do combustível por parte dos fornecedores da Sonangol, o país. Mas se tivermos 3, 4 ou 2 empresas a irem buscar, temos alternativa. Nesse momento, dos 100% de combustível que entra, a Sonangol é que determina a percentagem que vai dar na Pumango, que vai dar na Sonangol. Quer dizer, a Pumango pode querer comprar mais, mas não pode. Tá bem? Então, qual é o tipo de investimento que nós vamos ter aí? Nenhum. Como é que num sistema como esse vamos ter investidores em novas refinarias? Não tem como. Então, a nossa comunicação para a retirada dos subsídios tinha que estar focada aí e não na Sonangol. Porque a Sonangol não resolve o problema. Né? Depois, a alocação de verbas aos setores sociais. Né? É importante, se nós estamos a fazer um saving de 2 mil milhões de dólares, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Tem que ser prático. Né? E a comunicação do governo tem que ser transparente. Nós vamos tirar 2 bilhões, vamos pôr aqui, e nós, via transparência, conseguiríamos verificar o que está a ser feito. O problema é que estão a falar que vão deixar de tirar os subsídios, vamos aplicar aí mais saúde, mais educação, mas como, quanto, não se sabe. Um outro benefício é o alívio à Sonangol. Mas nós estamos a aliviar a Sonangol para quê? Né? Para quê? Qual vai ser? Quer dizer, nós vamos lhe tirar o peso do subsídio, que, aliás, é função estatutária da Sonangol, garantir fornecimento e distribuição de combustível para o país. Foi para isso que ela foi criada. E isso tudo que aconteceu no país, de não conseguirmos ter refinarias, é porque eles não fizeram o seu trabalho. Então, a partir do momento que nós estamos a falar, ok, vocês estão a sofrer, estão em aperto, vamos tirar os subsídios. Mas vocês, a partir de agora, vão fazer isso e aquilo, e a empresa tem que representar isso. Isso também não foi dito. Quer dizer, não adianta tirar os subsídios, porque pelo menos eles estavam a fazer um serviço social. Né? Tiramos aquele subsídio, o que eles vão... O objetivo da Sonangol é criar riqueza para o país, para nós. Então, isso tinha que ser debatido antes da remoção dos subsídios. Porque a empresa está num plano de, como é que eles chamam? Regeneração. Você não regenera de algo que nunca foste. Né? Tem que ser reestruturação. Né? E ela precisa de reestruturação. Porque a Sonangol, nesse momento, como eu apresentei o primeiro slide do downstream, upstream e o midstream, propositadamente. A Sonangol tem, inclusive, problemas contabilísticos. Porque ela tira o dinheiro de uma atividade para cobrir a outra. Está bem? E a Sonangol tem contabilidade centralizada. Até para pedir resmas de papel de uma unidade, tem que vir da casa-mãe. Então, não há eficiência ali. Então, isto é algo que tem que se discutir para garantir que a Sonangol, conforme eu mostrei no gráfico, futuramente criasse riqueza para o país. Então, isso não foi debatido. E eu acho que é uma oportunidade também agora se debater sobre isso. Tirar só o alívio sem dar nada, e é como eu disse aqui, reestruturar a Sonangol. E para além de reestruturar, e aliás, nós temos que reestruturar se estamos a pensar... privatizar, esses problemas têm que sair.
Mas, para além de reestruturar a Sonangol, precisamos reestruturar a indústria toda. Em 2018, criou-se a Agência Nacional de Petróleos, mas, infelizmente, conforme nós fizemos com os taxistas agora, saíram de informais para formais, ou formais, né? O que nós fizemos com a Agência Nacional de Petróleos é tirar também uma atividade que a Sonangol desempenhava de forma ilegal e agora a agência faz de forma legal. Mas os conflitos de interesse estão lá. É aquilo que a Nayol falou. A agência é o dono da bola, é o árbitro e também é jogador. Tem atividade comercial, vende petróleo. O regulador também vende petróleo. E discute com os regulados percentagens do produto. Então, numa operação como essa, seria interessante discutirmos já isso. Se é para aquecer, aquecemos já agora, para depois caminhar bem, né? Então, perdeu-se essa oportunidade, ou quer dizer, pode-se fazer ainda, né? Não é tarde, nunca é tarde, né? Formalização dos taxistas. É uma oportunidade também que nós temos agora. Aqui mesmo tem pessoa que tem táxi, nunca pagou imposto. Tem, e taxista é do tipo de atividade que qualquer angolano, quando tem dinheiro, pensa. Agora o Itch mesmo é que está aí. O Itch agora é que está chupado. Todo mundo quer comprar um carro pequeno para pôr no Itch. Paga um imposto? Você, os teus taxistas. Está vendo? Então, os azul e brancos são muitos, são milhares, não pagam imposto. Está vendo? Então, se eu estou a te subsidiar os combustíveis, seria uma oportunidade do Estado ir buscar um retorno. Porque o Estado poderia meter até uma taxa fixa, buscava um imposto, um royalty, 10 mil kwanzas por mês, por ano um taxista paga 120 mil kwanzas e tem a sua atividade. O Estado estaria a fazer o quê? Ir buscar receita adicional, mas não pensaram assim, né? Então, é uma oportunidade de ir buscar receita adicional, porque há um risco grande. Nós não conseguimos catalogar todos os taxistas. E eu não sei como é que está o processo, porque se todo mundo que é taxista ir registrar o seu carro, vamos chegar a um ponto que o dinheiro que o Estado está a gastar é maior do que o subsídio que a Sonangol paga. Né? Então é preciso ter isso em conta. E por último, regionalização dos preços dos combustíveis. Eu acho que isso seria também uma forma de nós mudarmos aqui, e estamos a debater aqui muito, falamos das assimetrias regionais. Nós poderíamos permitir que o preço do combustível, por exemplo, em Luanda, Benguela, fossem mais altos do que nas províncias do centro. E como aquilo que estamos aqui a discutir, levar agora a indústria para essas províncias. Porque o Wilson falou bem, estamos a nos focar na taxa de natalidade, mas a população angolana nem preenche 1/3 do nosso território. Então, poderíamos usar o preço dos combustíveis como um catalisador, né, para mandar as pessoas lá. E davas também benefícios fiscais a quem investir naquela localidade. Né? Então, estaríamos a usar, seria uma oportunidade de usar os subsídios de combustíveis para uma coisa boa. Tá vendo? Então, são essas as questões que eu gostaria de partilhar com vocês, e já sei que a Mona está aí, até a mim ela vem, né? Então, obrigado. Né? Vou sentar, né?